Esse ano a franquia dos Grilos Motoqueiros fazem 50 anos, então para comemorar esse marco, vim trazer a review daquele que é considerado o verdadeiro Kamen Rider. Mas será mesmo? Esse ano a franquia Kamen Rider completa 50 aninhos. Em 1971 estreou no Japão a primeira série da franquia inspirado no herói trágico e melancólico criado por Shotaro Ishinomori, que foi um mangaka super influente no Japão, responsável por mangás como Cyborg 009 e criado tantos heróis de Tokusatsu como os Kamen Riders, Goranger e Jack, que posteriormente seriam classificados como sendo as primeiras séries da franquia Sentai, Kaiketsu Zubachi, Inazuman, Kikaider, Bycrossers e muitas outras. Nem preciso dizer que a franquia Kamen Rider foi um sucesso absoluto, rendendo diversas séries que foram produzidas anualmente, e que são produzidas até hoje. Inclusive tem review de séries mais atuais aqui no canal, como Kamen Rider Amazons e Kamen Rider Zero One. Mas por que escolhi fazer uma review de Shin Kamen Rider para celebrar os 50 anos da franquia? Logo um filme comemorativo de 20 anos de Kamen Rider. Então, né mano? Pra mim existiam 3 possibilidades. A primeira era fazer o primeiro Kamen Rider de 71. Mas para essa série eu planejei fazer uma review bem mais audaciosa e complicada de produzir. E não sei quando eu conseguirei pôr em prática o que planejei para esse vídeo. Outra alternativa seria fazer sobre o filme Kamen Rider The First, de 2005, que é uma releitura do primeiro Kamen Rider. Mas Shin Kamen Rider acredito ser a escolha mais significativa. Afinal ele conta com a participação direta do criador da franquia, Shotaro Ishinomori. E sua premissa era ser o verdadeiro Kamen Rider. Em outras palavras, seria uma versão mais próxima do conceito original de seu criador. Por isso ele carrega o prefixo Shin, que é escrito com kanji de verdadeiro. Então sabemos que o primeiro Kamen Rider de 1971, apesar de representar a tristeza do herói em se tornar um Kaizou Nigen e ter perdido sua humanidade, ainda assim não foi algo que de fato representou com plenitude o que Shotaro Ishinomori queria para o personagem. Inclusive, quando a proposta foi apresentada com um conceito mais similar ao de Skullman, os empresários acharam tanto bizarro, que ele não transmite a imagem de um herói e tal, e para rebater isso até argumentaram usando como exemplo o Ogonbato, conhecido no Brasil como Fantomas. Mas no fim, apesar da série ter até lá algumas cenas mais fortes e tal, apesar de representar o lado trágico dos heróis, ainda assim foi algo bem mais formulaico, suavizado e para se encaixar aos padrões televisivos da época. E sempre com Toru Hirayama fazendo meio de campo entre Ishinomori e os empresários da Toei, para que conseguissem da melhor forma possível encontrar um equilíbrio entre a visão artística de Ishinomori e a visão mercadológica dos engravatados. E assim foi até o início dos anos 80, até que em 87 resolvem produzir Kamen Rider Black, onde Ishinomori pensou que agora sim chegou sua vez de fazer uma série que representa totalmente sua visão artística. Mas novamente, os empresários acharam bizarro e sombrio demais o material original. Por mais que a série televisiva tenha representado em partes diversos elementos, ainda assim foi algo distante da visão representada no mangá de Kamen Rider Black, que aliás vai ser lançado pela New Pop, hein? Eu fiz aqui um vídeo pro quadro É Bom ou Apenas Nostalgia, de Kamen Rider Black, onde explico mais detalhadamente sobre isso. Se não viram, recomendo que vejam, pois muita coisa ali irá contextualizar o que irei falar nesse vídeo. E sabemos que por mais que Kamen Rider Black tenha feito sucesso, ele não conseguiu vender muitos produtos no mercado infantil. Por isso reformularam totalmente em Kamen Rider Black RX, trazendo algo mais alegre, infantilizado, mudanças de formas, vilões mais chamativos para serem convertidos em brinquedos mais facilmente e tal. E nem preciso dizer que Shotaro Ishinomori ficou putaço com isso, e ficou brigado com a Toei. Por essa razão, após RX, pararam de ser produzidas séries de Kamen Rider por um tempo. Então, às vésperas das comemorações de 20 anos da franquia, a Toei tentou adoçar o véio e chegou nele. Ô Ishinomori, sobre aquela parada lá do Black RX foi mal, mas cê tá ligado, né? A Bandai precisa vender boneco. Mas agora prometemos que vamos deixar você fazer um filme de Kamen Rider do jeito que sempre quis. Aí o Ishinomori ficou, aí eu chegava aí fazer um filme com putaria, muita violência, seitas macabras, mafiosos e Pô, Ishinomori, aí também não, né? E novamente, muito do que Ishinomori queria foi retirado. Ele queria uma cirurgia ciborgue explícita, que acabou sendo substituída por uma mutação com genes de gafanhoto.
Um protagonista em colapso entre o bem e o mal, um cenário de conspiração total que envolveria cultos e seitas macabras, cartéis e mafiosos, além de muitas cenas de luta repleta de gore, erotismo e tudo o que há de bom. Tanto que para Ishinomori, o primeiro seriado de 1971 seria como uma árvore que floresceu, e Shin Kamen Rider seria como uma raiz para essa árvore. No entanto, os produtores acharam inconcebível e perturbador para algo que carregasse o nome Kamen Rider. E novamente, as rédeas foram encurtadas. O grosso do roteiro foi feito por Ishinomori e seu filho Joe Onodera, que depois sofreram as modificações para a versão final. Falando em Joe Onodera, ele também tem uma participação especial no filme. Inclusive, ele já participou de várias séries como Kamen Rider Black, Black RX, Machine Man, Giban, Soul Brain, Jumperson. E claro, Ishinomori também tem uma participação. Ele também já participou de outras séries de heróis que criou, como no especial de Kamen Rider Black, Kaiketsu Zubachi e muitos outros. Não é à toa que fazem uma comparação entre Shotaro Ishinomori com Stan Lee. Aqui, inclusive, ele fala uma frase bem emblemática após o presidente do laboratório se desculpar por ele ter presenciado os dois cientistas discutindo. Ele diz: "Não se preocupe, as mentes mais brilhantes geralmente são as mais difíceis de se lidar. É como se estivesse dando uma indireta a ele mesmo, levando em conta todos os conflitos que ele teve com a Toei. Mas estou contigo, Ishinomori. Sempre irei valorizar mais uma mente criativa que defende sua visão artística do que a visão mercadológica de uns engravatados." O filme saiu em 1992 para vídeo, o tal do V-Cinema. Ele tem uma pegada um tanto similar ao filme Mechanical Violator Hakkaider, que saiu anos depois em 95, que colocava como protagonista o icônico vilão Hakkaider, da série clássica Jinzou Nigen Kikaider, de 72, que também é de autoria de Shotaro Ishinomori. Mesmo com toda a suavização encurtada de rédeas, o filme é bem diferente a tudo que foi produzido da franquia até então. O enredo retrata uma série de assassinatos em série ocorrendo em Tóquio, por uma criatura horrenda insetoide. Mesmo armando uma emboscada para pegar o assassino, um grupo enorme de policiais acaba sendo massacrados. Enquanto isso, o protagonista, que oportunamente se chama Shin, é cobaia de um experimento no instituto, que não é o Instituto de Ciência Michuruca não, e sim o Instituto de Super Ciência Tecnológica. Experimento esse que em teoria era para fortalecer organismos, a fim de combater doenças graves, e que seu pai e sua namorada estão envolvidos. Então o jovem passa a desconfiar que está envolvido de alguma forma nos tais incidentes, e acaba se vendo envolvido em uma grande conspiração macabra, envolvendo mutação de genes para fins malignos. Não vou detalhar muito para não estragar a experiência de quem não viu, mas apesar das modificações, é possível encontrar elementos do que Ishinomori queria no filme, como cenas sangrentas e violentas, a conspiração em torno do protagonista dentro do laboratório, a fudelança foi substituída com curtas cenas de nudez representando o fato do protagonista estar tendo relações sexuais, a tristeza e solidão de Shin por ter se tornado um monstro e, claro, sua transformação grotesca. Todo esse clima de conspiração dentro de laboratório, sangue jorrando, mutação genética, envolvimento de um grupo da CIA, me faz achar que esse filme tem um ar dos Resident Evil clássicos. Claro que o primeiro jogo só seria lançado anos depois, mas para mim Shin Kamen Rider traduz infinitamente melhor um conceito de Resident Evil do que qualquer filme ou obras baseadas nos jogos que tenham saído posteriormente. O filme conta com outros rostos conhecidos do meio tokusatsu, como a Kiyomi Tsukada, conhecida por ter feito a Henri de Jaspion e Gunko de Machine Man. Aqui ela faz essa mulher fodona e armada que lidera esse grupo da CIA. Ao meu ver, ela fez um excelente trabalho nesse filme. O pai de Shin, o professor Kazamatsuri, foi também o Dr. Tokimura em Flashman. E o Shin, mais tarde, seria Ultraman Hikari, na série Ultraman Mebius. Não espere um filme que vai focar na ação e na figura do Kamen Rider na maior parte do tempo. O filme aborda mais o suspense e o Shin Kamen Rider dá as caras em poucos momentos no filme. Eu gostei do filme apesar de seus problemas e enxergar que ele tinha um potencial para ser bem melhor. Se vocês querem assistir, tem lá no canal da Toei Oficial e com legenda em português disponível. Apesar de Ishinomori ter sido mais uma vez podado, ainda assim ele considerou Shin Kamen Rider o seu favorito. E acreditem, a Bandai vendeu brinquedos do Shin, mesmo não atraindo o interesse da molecada, por motivos óbvios, né? O filme chama Shin Kamen Rider Josho,
onde Josho significa prólogo, pois eles tinham a intenção de fazer continuações, o que infelizmente nunca aconteceu. E quero agradecer o Thiago AP do Visão Tokusatsu, que é o verdadeiro pesquisador das obras de Shinomori e me ajuda a completar meus roteiros com informações de bastidores. Vão lá, deem uma força e conheçam seus maravilhosos textos no blog e no grupo do Visão Tokusatsu. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. E vocês aí, já assistiram Shin Kamen Rider? O que acharam? Comentem aí embaixo. E se por acaso gostaram dessa bagaça, então aquele no joinha e se inscrevam no canal. Não, eu não abandonei o Rider Kick, apenas criei uma outra variação. E por que não compartilhar esse vídeo com aquele seu amiguinho que gosta de Tokusatsu, Kamen Riders, ou até com aquele que acha que Tokusatsu se resume a faíscas. Até o próximo vídeo.